Muito bem, mais uma vez, boa noite a todos. Continuando aqui o nosso conteúdo, né, dessa disciplina de análise. Na aula anterior a gente viu os princípios básicos de contagem e, no caso, o aditivo e o multiplicativo, né? Na verdade, o multiplicativo ele é base para praticamente tudo em análise combinatória, né? Esse aditivo ele é meio que para justificar o multiplicativo, né? E dizer mais ou menos de onde vem, de uma ferramenta básica, né, de matemática elementar. E nós resolvemos o exemplo 3, né, que usa o 2, que é uma sala 3 homens, 4 mulheres, quantos casais são possíveis? Então a gente hoje vai responder a partir do E4, tá? Usando o princípio multiplicativo. Após isso, a gente, né, vai ver algum desses princípios, alguns deles, né? Não sei se a gente vai conseguir avançar muito, mas a ideia é essa, né? A gente fazer essa discussão aqui. Eu não falei isso nem para as outras, mas eu acho que quando eu chegar aqui no fim dessa daqui, estou pensando em, sei lá, fazer né, antes de chegar nesse princípio da inclusão e exclusão, é fazer uma atividade. Então, aí aqui já são as contagens diferenciadas, né? São contagens muito comuns. Muito bem, então a gente vai. Muito bem, o Nicolas escreveu matematicamente, né, em relação à oposição. Bom, então, deixa eu só ajustar aqui a nossa tela. E vamos aqui o exemplo 4. O exemplo 4, ele diz o seguinte: tem uma viagem para ir do Rio para São Paulo e voltar, né? São duas viagens, a de ida e a de volta. Existem três meios de... Tudo bem, José já respondeu. Mas, de toda forma, eu vou só explicar aqui a ideia, tá? Aí tem três meios de locomoção, né? Que é carro, trem e avião. Aqui que ele diz que a escolha da ida não pode ser da volta, tá? Então eu vou descrever aqui as nossas decisões. A primeira decisão é escolher o meio de locomoção da ida. Aí a pergunta é, quantos meios possíveis existem? Aí no caso aqui é tranquilo, né? Três meios possíveis. E o D2 é a decisão, né? No caso, a escolha do meio da volta. Lembrando que o da ida não pode ser o mesmo que a volta, então vai acontecer aí o que o José Oliveira, né, colocou aí no chat, tá? Eu só vou ter duas opções. Aí, pelo princípio multiplicativo, para se tomar a decisão D1 e D2 simultaneamente, né, eu tenho que fazer D1 vezes D2, que isso vai dar 6 maneiras de eu fazer a viagem Rio de Janeiro, São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro, dispondo de três meios de locomoção, onde o da volta não pode ser o da ida. Todo mundo visualizou a ideia? Tranquilo, né? Isso aqui? Dá para entender. Tudo bem.
Então vamos para o próximo, tá? Aqui para o S5. Aqui no caso ele já fala, né? Há 6 formas de viajar Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro. Dispõe de trem, carro e avião, onde o meio da volta difere do meio da ida, né? Então, 3 para ir, 2 para voltar. Produto, né? De acordo com o princípio multiplicativo, né? As maneiras de tomar essas decisões, o produto das maneiras, né? Ok, então vamos agora para o E5. O E5 diz assim, há 24 maneiras, né? A gente vai ter que mostrar por que é 24 maneiras, de colorir com 3 cores, uma bandeira com 4 listras, onde as cores das adjacentes são distintas, né? Diferentes. Então vamos aqui abrir essa discussão desse problema. Então o E5, ele diz o seguinte, desenhar aqui uma bandeira simples. Então ela tem 4 listras. Inclusive ele não disse se são iguais, né? As listras, né? Sei lá, pode ser que uma seja mais fina. E a gente dispõe de 3 cores. Tá? Vamos pegar aqui essas 3 aqui, ou sei lá, essas 3, para representar as cores aqui. Então, suponha que tem 3 cores disponíveis. Para pintar, né, a nossa bandeira. Suponha que, sei lá, vermelho, verde e amarelo. Eu tenho aí essas 3 cores. Ok. Aí, e outra coisa, as adjacentes são distintas. Ou seja, a cor que eu colocar aqui não pode ser a da vizinha, a cor da listra vizinha. E a cor dessa daqui não pode ser essa. Porém, essa pode ser essa, né? Essas daqui podem ser idênticas. Mas as listas coladas têm que ser diferentes, as cores. É isso que ele diz, né, no texto, quando as adjacentes são distintas. Então, quantas opções eu tenho, né, as minhas decisões aqui é a escolha da cor. Essas são as minhas decisões. Decisão 1 é escolher a primeira cor. Né? Então, aqui no caso, as opções. Né? Quantas maneiras eu tenho para escolher a primeira cor? Diga aí para mim. 3. Né? Porque eu não pintei nada, eu tenho 3 cores disponíveis. Suponha que eu vou começar a pintar de verde. Então, está aqui. Pintei a primeira lista de verde. O que, que significa? Essa segunda não pode ser mais verde. Né? Então, meu D1 é 3, né? Tenho 3 opções aqui. D2 vou colocar aqui as opções dessa segunda lista. Como ela não pode ser verde, né? Quantas opções eu tenho aqui para o D2? 2. Muito bem. Aí vamos escolher uma das duas, né? Não pode ser vermelho ou amarelo. Aí suponho que eu escolha vermelho. Inclusive, isso aqui, vermelho. Pintar aqui de outro jeito. Pronto. Tá, aí pintei de vermelho. Para a terceira lista. Bom, a terceira lista, ela não pode ser a mesma cor da vizinha dela, né? Então, a vizinha é vermelha, ela não pode ser vermelha, mas ela pode ser verde, né?
Então, alguém já colocou, volta a ser 2 novamente, tá? Aí vamos escolher o amarelo, né? Para ele não ficar excluído. Pintei aí, pronto. E, por fim, eu vou agora escolher D4, quantas maneiras eu posso ter para pintar um. Eu vou ter 2 novamente, né? Porque eu não posso ser amarelo, porém eu posso ser vermelho ou verde, né? Aí, sei lá, vou pegar aqui um verde. Pronto. Então, aqui são 2 maneiras. Bom, aí a quantidade de maneiras, né, de pintar a bandeira inteira é o produto das decisões, né? E produto da... Esse produto aqui vai ser, né, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3. 24 maneiras, como descreve lá no texto, tá? Então, se a gente olhar aqui o texto, de fato são as 24 maneiras. Tranquilo, né? Ok. Agora vamos para o E6. O E6 diz assim: há 648 números naturais de 3 algarismos distintos na base 10. Tá? Então, vamos fazer isso, né? Então, aqui o E6. Vamos escrever algumas informações. Primeiro, o meu número, ele tem o seguinte formato, tá? A1, A2, A3, tá? Onde cada Azinho desse é um algarismo, né? Então, eu quero formar números com 3 algarismos. O conjunto de elementos, né, de símbolos que eu posso substituir aqui em cada um deles é o do 0 a 9, tá? Porque é base 10 e os algarismos são distintos, né? Eu acho que ele falou isso aqui. Falou, os algarismos são distintos e são números naturais. Tá? Então, se os algarismos são distintos, significa que o A1 é diferente. Na verdade, aqui eu posso generalizar, tá? O AI é diferente do AJ, onde o I e o J, né, variam de 1 a 3. E o e o I é diferente do J. Pronto, então eu tenho essas informações, tá? Os algarismos são diferentes, é isso que ele está falando aqui, tá? Apesar do texto ter ficado bem simbólico aqui, mas é isso que ele está falando. Os três são diferentes. O meu conjunto de algarismos, né, que são os símbolos, né, para eu escrever meu número, é do 0 a 9, né, são 10 algarismos, e é isso, né? Ele já disse que dá 600 e uma porrada aí de números. Como é que a gente faz isso, né? Então, a decisão, vamos às decisões, né? A decisão 1 é escolher a quantidade de maneiras de escolha para o primeiro algarismo. Então, a pergunta é, esse primeiro algarismo aqui, eu tenho quantas opções para fazer essa substituição aí? 9. Por que 9? Porque se esse primeiro elemento for 0, aí meu número não tem mais 3 algarismos. Aí ele passa a ter 2 algarismos, mas ele quer 3. Né?
Então, essa primeira decisão, essa quantidade de maneiras, é o número de elementos dos algarismos menos o algarismo zero, que de fato se dá 9. Tá? A decisão 2 é a quantidade de maneiras de escolher o algarismo da segunda posição aqui, o A2. Tá, e quantos algarismos eu posso colocar aqui em A2? 9 também. Por que 9? Porque esse segundo pode ser qualquer um menos o que eu escolhi no A1. Porém, o A1 a gente não escolhe o zero, o A2 ele pode ser zero. Tá? Por isso que ele é igual ao D1, que é 9. Então, aqui é 9 também. E o D3 é a decisão, né, a quantidade de maneiras de escolher o terceiro. Aí dá quantas maneiras aqui para o terceiro? Bem, isso aqui dá 8. Aí, se eu fizer a quantidade de decisões, ou, na verdade, a quantidade de maneiras de escolher números com esses algarismos, com essa quantidade de algarismos, vai ser o produto dessas decisões, né? Que são as chances de tomar cada uma. Então, isso aqui vai dar 9 ao quadrado, né? Que é 9 vezes 9 vezes 8. E isso aqui vai dar 648 formas. Como diz lá no enunciado. Tranquilo, né? Esses iniciais aí são bem tranquilos, tá? Apesar de que à medida que a gente vai avançando, né, eles vão ganhando uns temperos diferenciados, tá? Vai ganhando umas pimentas aí. Então, vamos aqui para o E7. O E7 diz assim, que tem 48 números naturais com 4 algarismos, na base 10 de novo, né? Menores do que 5.000, divisíveis por 5 e formados apenas por esses 4 algarismos. Né? Então, dentro de todas essas condições, eu só tenho 48 números. Tá, então, vamos aqui à discussão dele. E vamos pegar as informações sobre ele. Né? Então, primeiro, ele é um número de 4 algarismos. Segunda coisa, a minha base é 10, né? Então, aqui são 10 símbolos. Terceira coisa, vou chamar esse meu número aqui de M, vou chamar de I. Uma letra curtinha aqui, chamar de I. O meu número I, ele é menor do que 5.000, tá? Outra informação é que esse meu número I é divisível por 5, né? Então, meu I é da forma 5K. Tá? Deixa eu ver, K natural. Então, o I é múltiplo de 5, né? É isso que ele fala. E acho que só, né? Sim, e os algarismos que a gente pode usar, vou chamar aqui de A0, né? Para não ser o mesmo A dos outros exemplos. É o 2, 3, 4 e 5, se eu não me engano. Então, deixa eu ver aqui. Isso. Ok, então tá aí todos os dados, né? Então vamos ver aí como é que a gente faz essa conta.
Bom, a gente sabe que a gente tem que pegar os elementos que têm restrição, né? A gente normalmente começa por eles. Então, diga aí para mim, né? Quais são os elementos que têm restrição aqui na formação desse número? Né? Quais são os elementos, quais são os algarismos, né? Que nem todos daqui eu posso colocar, né? Aqui é de fato, né? Tem que ser o A0, porque o A é a minha base. É o Ryan, não sei se é Ryan ou Ryan, mas né, ele falou que tem o primeiro e o último, né? Esses dois algarismos têm restrição. Bom, então a pergunta é qual é a restrição para o primeiro? Qual é a restrição para esse cara aqui? Quem sabe dizer isso? Menor do que 5. Por que, que ele tem que ser menor do que 5? Porque se esse cara for 5, se esse cara aqui for 5, eu não tenho algarismos, né, que fazem com que ele seja menor do que 5.000. Né? De fato, se fosse 5.000 e 3 zeros aqui, ele seria igual a 5.000. E nem o zero eu tenho aqui como opção. Então, se esse cara for 5, todos os números que eu formar aqui vão ser todos maiores do que 5.000. Então, essa é a primeira restrição. Tá? O meu A1 ele tem que pertencer a esse conjunto aqui. Conjunto formado só pelo 2, 3 e 4. Né? Ele não pode ter outra restrição. Quer dizer, não pode ser nada além disso. Outra coisa, o meu A4, qual é a restrição dele? Né? No caso, quem ele pode ser? Né? Ele tem que pertencer aqui conjunto. Ele tem que ser múltiplo de 5. Né? Aí vamos às condições da multiplicidade por 5. Quando é que o número é múltiplo de 5? O número é múltiplo de 5 quando ele termina em 5 ou quando ele termina em 0. Muito bem, Nicolas acabou de colocar. Então, aqui, esses são os algarismos disponíveis. E o único dos dois, né, só tem um, que é o 5. Então, significa que esse A4 aqui, ele tem que... Na verdade, ele tem que ser o 5. Ok, então vamos fazer as contagens. Vamos para o mais simples. Né? D4 é as opções que eu tenho para o A4. Né? Quantas opções eu tenho aqui para o A4? Só tem um. Agora vamos para o primeiro. Quantas opções eu tenho aqui para o primeiro algarismo? Muito bem. 3 opções. D2. No caso, D2 é a quantidade de opções para o segundo. Bom, o Ryan colocou 4. E para o D3 vai ser quanto? Vai ser 4 também. Tá, a pergunta é, por que que esses dois, né, não variam, essa quantidade de opções? Bom, a resposta disso aqui é o seguinte, em nenhum momento ele diz se os algarismos são distintos. Tá? Ele só diz que tem 48 números naturais, com 4 algarismos na base 10, menores que 5.000, divisíveis por 5, formado por esses carinhas aqui. Ó. Em nenhuma parte do texto ele fala algarismos distintos.
só falar algarismos. Então, significa que eu posso repetir. E se eu posso repetir, então significa que aqui eu tenho 4 opções, aqui eu tenho 4 opções. Mas as outras, né, fazem esses dois ficarem de mãos atadas nesse caso, né, nesse sentido. Tá, então, já temos aqui todos os elementos. Então, o produto desses 4 elementos vai ser a quantidade de opções que eu tenho para formar esses números aí dentro de todas essas condições. Então, isso aqui vai ficar 4 ao quadrado, né, porque são referente a... Ele obedece às condições de ambos. Então, vai ficar 4 ao quadrado, né? Vezes 3. Então, aqui dá 16 vezes 3, que dá 48. Tranquilo, né? Muito bem. Vou pegar um simples. Esse também é simples, tá? Apesar do número ser grande. Mas ele é relativamente simples. E esse aqui é o que não é tão simples, tá? Então, tá, vamos agora para o E8. Deixa eu só dividir aqui as... Então, tenho aí... Sim, vamos agora para o E8, né? Bom, eu quero formar placas com 2 letras e 4 algarismos. Pergunta: nas placas, as letras e os algarismos podem se repetir? Pode. Por quê? Porque ele não diz que tem que ser distinto, né? Então, só quando ele diz que, né, se os algarismos são distintos ou não, quer dizer, se ele diz que são distintos, é que a gente não faz essa contagem da repetição. Aqui ele não fala isso, então pode se repetir. Tá? Então, a nossa estrutura de placa é uma estrutura assim. Tenho a letra 1, a letra 2 e eu tenho 4 algarismos aí na sequência. Vou chamar L maiúsculo o conjunto das letras, né, que eu posso colocar aqui no lugar desses 2 elementos, que no caso são a letra A, é possível, B, até o Z, e os algarismos que são possíveis aqui, né, é o da base 10, que tem sido padrão até o momento. Ok. Então, feito isso, né, vamos às decisões, né, que são as opções de tomar a primeira decisão. Professor, Pode falar. eu me perdi. Só um detalhe da última questão. Qual era a explicação mesmo para o A4 da última questão ter só o 5 como opção e não ter o 0? Não tem zero, porque não tem zero disponível, tá? Ah, certo, beleza. É porque ele restringe, né? Os meus Não tá números certo. não são daqui. Aqui é a minha Foi. base, Sim, tá? Aí só tem esse, ó. certo. Beleza. Obrigado. Tranquilo. Muito bem.
Então, essa é a primeira decisão aqui, né? Eu tenho quantas opções para ela? Diga aí para mim. 26. Como pode ocorrer a repetição, a segunda decisão que eu vou tomar é escolher a letra para o segundo, né? Escolher a segunda letra aqui para o segundo elemento aqui da ordem, que também pode ser 26, né? Porque pode repetir, né? O que eu usar aqui na primeira, eu posso usar na segunda. Então, ambas são 26. Para os algarismos, né? Vão ser as decisões do D3 ao D6, né? Então, D3, eu tenho quantas opções para esse algarismo aqui, ó? No caso, eu vou ter qualquer um desses, né? Então, aqui eu tenho 10. E isso também vai ser a decisão dos demais, né? Porque pode haver repetição. Então, isso é igual à decisão 4, 5 e 6. E, por fim, né? A decisão, a quantidade de maneiras simplificar isso aqui. A quantidade de maneiras de formar essas placas aí é o produto do D1 até o D6, que vai ser 26 ao quadrado, né? Que é 26 para esse, né? Em produto, e vezes 10 a quarta. 26 ao quadrado é 676, e 10 a quarta são 4 zeros, né? Na composição do número. Então tá aí. Esse é, né, como a gente descobre isso. Tá tudo bem até o momento? Tranquilo. Tá. Agora vamos para o E9. Então, o E9 vamos ler aqui. Está dizendo que tem 328 números pares, né? Ou seja, que ele já tem uma restrição aqui, né? Com essa informação. Não pode ser qualquer número. Na base 10, né? Ou seja, a base se mantém, com 3 algarismos distintos, né? Então já também entra essa restrição. Então vamos colocar os dados, né? Os números também vão ser no formato do E6, tá? Então vai ser A1, A2 e A3, os algarismos. Esses algarismos estão na base 10. Esses números aqui são pares, então deixa eu chamar eles de J, tá? Então o J é par. Deixa eu ver mais. Acho que só. E distintos, né? E os algarismos são distintos. Então significa que o A1 é diferente do A2 e esses dois são diferentes do A3. Vou escrever assim simples, tá? Eu podia ter escrito assim. Mas como eu estou usando o J aqui, não vou poluir aqui e deixar estranho. Muito bem. Então, tá aí as nossas condições. Agora, vamos fazer as contagens. De novo, né? Quais os algarismos que têm restrição aqui?
O A3 tem restrição, né? Então, o A3 tem restrição e o que mais? Só? E o A1? Muito bem, então vamos escrever as suas respectivas restrições. O A1, ele pertence ao conjunto aqui dos algarismos, porém ele não pode ser zero, tá? Porque aí o meu número vai ter 2 algarismos. Ou seja, esses números aqui, o meu número J, ele vai do 100 até 999, tá? Ok, aí o A3 tem que pertencer a que conjunto? Ah, completo. Colocar aqui os pares, né? Tanto o Flávio como o Rael. Isso, eu confundi com E2. Não, o E2 a gente não escreve, não precisa escrever, porque não tem restrição para o E2, né? O E2 pode ser qualquer um aqui, sem problema nenhum. Então o E3 são os pares, no caso, eu tenho 0, 2, 4, 6 e 8. Muito bem, então esses são os elementos possíveis para o E3. Então vamos tomar as nossas decisões aqui. Então a primeira decisão, né? Vou começar aqui do D3. E quantas opções eu tenho para escolher aqui o terceiro? Tenho 5. 5 no caso. Tem alguma letra que represente a quantidade de algoritmos, a quantidade de itens que tem dentro do conjunto D3? Do A3 ou... Porque se for para representar o número de elementos de um conjunto, você escreve um N na frente, tá? N de A, número de elementos de A. No caso aqui são 10. Sim, entendi. Tranquilo? Tá, então agora vamos para o D1, né? Já que a gente viu quantas maneiras a gente tem para escolher esse. Quantas maneiras eu tenho para escolher o D1? 9. 9. E o D2? 9 e 8, ok. Tá, então, quanto dá isso? Aqui dá 45 vezes 8, né? No caso, deixa eu escrever aqui. Então, D1 vezes D2 vezes D3 vai ser 45 vezes 8, que isso aqui dá 360. ok, mas aí quando a gente vem para cá, não tenho. Então tem um furo, tá? Porque esse valor aqui está correto. Tá, onde é que está o furo aqui? Pronto, é isso mesmo. Tem uma restrição, dependendo aqui do A3 e do A1. Na verdade, dependendo do A3. Porque, por exemplo,
Imagine que eu escolha o 0 para o A3. Bom, o A1 não pode ser 0. Então, significa que eu tenho as outras opções desse A, sem ser o 0, como opção para o A1. Então, eu vou ter 9. Agora, se eu escolho qualquer outro para o A3, por exemplo, se eu escolho 4, o A1 como é que fica? O A1 não pode mais ser o 4, né, porque são algarismos distintos, e não pode ser o 0. Então, ora o A1 tem 9 opções, ora ele tem 8 opções. Não sei se todo mundo entendeu isso. Então, significa que eu tenho que dividir em casos. Exatamente. Pronto, José Oliveira já disse tudo aí, tá? Então, aqui eu tenho que... eu vou deixar aí, tá? Então, aqui tem um erro, né? Eu vou deixar assim, já, para quando, sei lá, for assistir de novo, né? Tá, e como é que é o correto, né? Eu divido em casos. Então, o primeiro caso, eu vou considerar que o A3 é exatamente o 0, tá? Se o A3 for exatamente o 0, então significa que a decisão que eu tenho para tomar em relação ao A3 é só uma. O D1, que é as opções para o A1, aqui eu tenho 9, né? Porque aqui é 0. E esse cara não pode ser 0. Então, ele pode ser do 1 a 9. Eu tenho 9 opções. E o D2, vou ter 8, né? Então, aqui vai dar 72. Agora, eu vou ter que abrir o segundo caso, né? Lembrando que eu somo as quantidades de cada caso. Então, vamos aqui para o segundo caso. O caso 2, o meu A3, ele pertencendo a qualquer um desses carinhas aqui, sem ser o 0, né? Então, 2, 4, 6 e 8. Bom, aí, quantas opções eu tenho para ele, né? Vou ter 4 opções. Agora eu vou para o D1. O D1 vai ser o número de elementos de A menos o 0, que isso aqui já é uma condição dele mesmo. Já foi definida a priori isso, né? Aqui ó, o A1 não pode ser 0. E nesse caso aqui, não pode ser o que foi definido para o A3. Porque os algarismos têm que ser distintos. Isso aqui é uma restrição pelo fato de ser 3 algarismos, né? Essa daqui. E essa daqui é pelo fato dos algarismos serem diferentes. Então, na verdade, aqui vai ficar 8. Tá? Diferente do caso 1, né? No caso 1 foram 9 opções, o caso 2 teve 8 opções. E o D1, não, D2, né? Já foi escolhido um elemento para o A3, foi escolhido um elemento para o A1, então vai também ser 8 opções para o A2. Tá? Consequentemente, né, isso aqui, produto dos 3, né, a quantidade de opções de formar os números, isso aqui vai dar 8 ao quadrado vezes 4, que isso dá 256. A quantidade possível de elementos aqui é somar 72 com 256. E, de fato, isso aqui vai dar os 328. Todo mundo entendeu a ideia desse? Alguém tem alguma pergunta a fazer sobre esse?
Bem, com isso, a gente, né, encerra a primeira parte, pelo menos, desse nosso encontro, que é resolver esses casos usando o princípio fundamental da contagem, né, básicos. Agora a gente vai ver algumas contagens específicas, tá? E abrindo essa segunda parte das contagens, é exibida aqui uma fórmula, né, que é chamada fatorial, que essa fórmula dá suporte, né, para todas as contagens que vêm aqui na sequência. Bom, então, fatorial, essa operação aqui, tá? Ela é expressa por um número natural, né, com essa exclamaçãozinha. Tá? Então, isso aqui significa que eu vou multiplicar com o n todos os seus antecessores naturais, até o 1. Tá? Então, vou multiplicar com ele o n-1, que vem antes dele, o n-2, né? E saio multiplicando aí todo mundo, até chegar em 1. Tá? Só para reforçar essa informação, vamos pegar um caso aqui bem bobo. Sei lá, só para representar isso, né? Então, a primeira definição é fatorial e, sei lá, se eu pegar o F10, então vai ser 10 fatorial, isso aqui é 10 vezes 9 vezes 8. Né? Um detalhe que no fatorial a gente pode parar onde a gente quiser. Por quê? Porque toda vez que tem essa exclamação, né, significa que aqui tem o 6, o 5, né, que só para no 1. Tá, então essa é a ideia do fatorial. Tá? Tá, e o que é a permutação? Permutação é o número de modos de ordenar em objetos diferentes. Tá? Então está aqui a nossa expressão, se a gente for observar, é a mesma coisa do fatorial. Tá? Permutar é trocar, né? Então é substituir. Né? Cada ordenação dos N objetos é chamada de permutação simples e é representado pela mesma simbologia de fatorial. Tá? Ok, então só para a gente visualizar a ideia dessa fórmula, a segunda definição é de permutação simples, e ela é dado, né, é a mesma expressão aqui do fatorial. Tá, mas como é que se chega, né, nessa ideia? Bom, isso aqui são definições, tá? Não tem uma demonstração, assim, pelo fato de ser definição. Mas, assim, eu vou mostrar alguns casos empíricos aqui, só para a gente visualizar a ideia. Tá? Então, imagine, sei lá, tem aqui... tenho 4 elementos, tá? E, sei lá, vou colocar aqui algumas coisas que diferenciem eles. Então, suponha que um deles tem um cabelo assim, o outro tem um cabelo assim, o outro tem um cabelo assim, tá? E esse último, deixa eu ver, tem um cabelo assim. Tá? Isso aqui eles não são os Teletubbies, tá? Mas é só para ter uma noção aqui da como é que funciona. Então, isso aqui é uma fila, tá? É uma organização aqui, né? Então, suponha que esse é o elemento 1, aqui o 2, o 3 e o 4. Tá, então, se eu, né, pegar o primeiro, colocar no lugar do terceiro, e o terceiro no lugar do primeiro, isso é uma permutação. Tá? Aí já não é mais uma fila. Né? Fazendo isso, eu tenho outra fila. Então, a primeira fila está em ordem, 1, 2, 3, 4, né? Que é o número que eu estou associando a cada um. Eu tenho agora uma segunda fila, né? Que é 3, 2, 1, 4 e por aí vai. Né?
Cada troca que eu faço é uma nova fila. Pergunta, quantas filas tem aqui? Né? Aqui, no caso, vai ser 4 fatorial, mas, sei lá, como é que intuitivamente a gente pode desenvolver ou encontrar, né, ou perceber isso? Bom, aqui eu vou usar a ideia das decisões, tá? Então, eu vou definir aqui, dizendo que a decisão um é a de escolher um elemento. Aqui eu vou continuar aqui, tá? Um elemento, vou colocar aqui, respeitar aqui a minha arte, né? Separar ela aqui. É um elemento. Não, assim não. Aí fica feio. Sim, escolher um elemento para a posição 1, para o primeiro lugar. Tá, e assim segue, né? Vou seguir definindo essas 4 decisões aqui. O D4 também é escolher um elemento para a posição 4. Tá. Então, é esse caso aqui que eu criei, né? E agora eu vou começar as perguntas. Quantas possibilidades eu tenho para escolher um desses 4 elementos para ocupar a primeira posição? 4. Que qualquer um deles pode ser escolhido. Tá? Agora, lembrando que quem está na primeira posição não pode estar na segunda posição. Né? Eu lembro que tinha um joguinho antigo que os carrinhos você podia fazer isso. Né? Mas, enfim, aqui não pode. Né? Quem está em primeiro não pode ser segundo. Né? Então, se eu escolhi um deles para ser primeiro, quantas opções me restam para eu ter o segundo colocado? Aí é simples, né? No caso, eu vou ter 3. Isso. Quantos elementos eu tenho para definir a terceira posição? Aí, como eu já tenho os 2 primeiros, né, vai ficar faltando 2. E para a última posição eu tenho 1. Tá, então, esse produto aqui, do D1 até o D4, ele vai me dar a quantidade de maneiras de eu organizar, né, supondo que isso aqui é como se fosse uma corrida, de quantas maneiras eu tenho no meu pódio, né, supondo que os 4 vão para o pódio. Então, é esse produto, tá? Aí, se a gente for ver, isso aí é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que isso aqui é definido, né, como 4 fatorial. Então, de fato, as maneiras de eu permutar elementos é o número de elementos fatorial. Todo mundo visualizou a ideia dessa expressão aí, da fórmula de permutação? Ou ainda ficou obscuro? Até agora, pelo menos para mim, tá tranquilo. Tudo bem, que bom. Mas essa parte inicial também é vista no ensino médio. Né? Eu sei que quem vem de escola pública, às vezes, né, volta e meia, às vezes falta professor e enfim, aí às vezes eu não gosto muito de correr nessa parte inicial, né? Uma das razões é essa. Quem tiver dúvida, fale agora, porque daqui em diante só piora. É, as outras maneiras de contagem, elas começam a ser casos particulares dessa outra.
porque falando brusco, assim, bem por alto da ideia de cada um. Permutação é troca, né? Sendo que essa troca envolve todos os elementos de uma fila, digamos, ou de uma sequência. O que é um arranjo? Arranjo é a mesma ideia da permutação, sendo que supondo que eu tenho 10 pessoas, o arranjo ele não conta as permutações das 10, e sim de menos de 10. Então, supondo que tem 10 pessoas e eu vou permutar só 5. Quem, né, calcula esses casos são os arranjos. E as combinações não são mais sequências que se contam, e sim conjuntos. Então, por exemplo, esse caso aqui, esses 4 elementos, quantas combinações tem aqui? Aqui só tem uma, tá? Porque só são os 4 elementos. Agora, se eu for escolher 2 daqui, aí eu tenho opções diferentes para conjuntos, né? Posso escolher um conjunto com 1 e 2, posso escolher com 1 e 3, e assim vai. Né? Então, a partir de agora, né, como nosso colega ele falou assim de maneira assustadora, né, para vocês, a coisa vai começar a ficar menos fácil. Eu acho que falando assim é menos pior. Muito bem, então a gente vai falar aqui a terceira definição, né, que eu coloquei aqui no texto, é a permutação com elementos repetidos. Tá? Então, vou fazer uma leitura aqui rápida do texto que eu escrevi e fazer a exibição, né? Pelo menos da ideia disso aqui. Então, vamos considerar N elementos, onde N1 deles é da forma K1. Né? Então, vão ter elementos idênticos. Nesse exemplo que eu coloquei aqui, esses 4 aqui, teoricamente, não são o mesmo, né? Eles são diferentes. Mas, esse próximo caso da permutação de elementos repetidos, eu tenho que considerar repetição de elementos. Então, sei lá, imagine aí, sei lá, um conjunto de bonecos de brinquedo, né? Pode ser que tenha repetição, conjunto de chicletes, né? De sabores diferentes, então pode ser que 2 deles tenham o mesmo sabor, né? Sejam idênticos, ou sei lá, manequim ou picolé, sei lá, tem tanta coisa que pode se repetir, né? Então, esses casos contados aqui pela permutação com repetição, né? Eu vou só escrever assim, né? Só para ficar mais simples, né? Permutação com repetição. Então, sei lá, vamos só pegar aqui a... Eu vou mostrar um caso primeiro, tá? E depois eu faço a leitura lá do texto. Então, imagine assim, imagine que eu tenho... Vou pegar aqui... Imagine que eu tenho, sei lá, bolinhas de gude. Então, eu tenho essas bolinhas aqui, ou seja, 2 vermelhas, 4 azuis e 3 verdes, por exemplo. Tá, eu quero... Tá aqui, eu já tenho uma fila, né? Sendo que eu vou começar a perguntar isso aqui e eu quero ver quantas filas eu posso contar aqui. Bom, o que nós sabemos, né? Se eu troco esse vermelho por esse azul de lugar, eu vou ter uma fila diferente dessa, né? Então, eu tenho que contar também. Agora, se eu troco esses dois, não sei se vocês percebem, mas não faz diferença. Na verdade, aqui eu nem fiz a troca. Se eu fizer isso aqui. Então, significa que aqui eu não fiz nada. Aqui eu tenho uma fila nova com essa troca, mas com essa troca eu não tenho troca, não tenho fila nova. Então, como foi que ele teve a ideia para calcular isso, essas filas? Então, a ideia é assim, primeiro, na minha permutação aqui, eu vou ver quantos elementos tem aqui, né? Então, tem 4, com 3, 7, com mais 2, 9. Então, eu vou permutar esses 9. Sendo que esses 9 elementos,
tem restrições. 2 deles são vermelhos, 4 deles são azuis e 3 são verdes. Então, a gente escreve aqui a quantidade de elementos que tem repetição. Tá. Se a gente fosse calcular, né, se todos fossem diferentes, isso aqui ia ser 9 fatorial, né? De acordo com o que a gente viu, né, na definição anterior. Sendo que é o seguinte, as trocas entre os azuis eu não posso contar, porque a troca entre os azuis, a troca entre os verdes e a troca entre os vermelhos não muda nada aqui na minha sequência. Então, significa o seguinte, imagine que inicialmente eu não vou contar a troca dos verdes. Então, significa que isso aqui eu tenho que dividir. Eu tenho que dividir por essas trocas. E essas trocas aqui entre esses 3 é a permutação dos 3. Então, eu vou dividir isso aqui pela permutação dos 3, né, sendo que não são só eles que são idênticos, esses 4 azuis também, eu não posso contar as trocas entre eles, então aqui é a permutação de 4 elementos que eu não posso contar, né? Então eu vou dividir também pela permutação dos 4, e aqui eu vou dividir pela permutação dos 2. Tá? E com isso, vai ficar aqui 9 fatorial. A permutação de 3 é 3 fatorial. A permutação de 4 é 4 fatorial. E a permutação de 2 é 2 fatorial. Então, essa é a quantidade de maneiras de a gente calcular a permutação com elementos repetidos. Tá? Antes de eu voltar para o texto, todo mundo entendeu a ideia desse cálculo que eu fiz aí para vocês? Tranquilo, né? Tá. Aí, voltando lá para o texto, então, eu tenho, no geral, N elementos, né? N1 deles tem a forma K1, né? Esse K1, no nosso exemplo, suponha que é a bola azul, né? Então, esse N1 é 2, né? Aqui são 9, né? 2 são azuis, né? E assim vai. Então, NQ deles, né? Eu não sei quantos são, tem a forma Q com índice K. Aí, se a gente somar todas essas quantidades que têm suas particularidades, tem que dar o N, tá? No caso aqui, quando eu somar 2 com 4 e com 3, tem que dar um 9, né? Que é o total. É isso que ele fala com essa equação aqui, né? A soma dos que se repetem tem que dar N. E qualquer um dos N elementos estão nesse conjunto aqui, né? Porque pegue um elemento, ou ele é da forma K1, ou ele é da forma K2, ou ele é da forma KQ. Né? Voltando lá para o exemplo das bolas, né? Aqui só tem 3 cores. Quaisquer daquelas, ou vai ser verde, ou vai ser azul, né? Ou vai ser vermelho. Aí, dessa forma, o número de permutação dos N elementos, né? Ou seja, inicialmente ele permuta aqui no numerador, tá? Só os N's. O N1 é a quantidade de repetição do K1, isso vai até o NQ, né? Que é a quantidade de repetição do KQ. Aí ele divide por todas essas, porque ele não quer contar as permutações dos K1s, né? Dos N1 iguais a K1, ele não quer contar isso. Aí fica com essa forma, tá? Ah, esqueci de um detalhe. Nesse meu texto aqui, eu coloquei um exemplo referente a cada definição, tá? Então tá aqui essas do exemplo 10 até o exemplo 16, eles se referem às definições, né? Não na mesma ordem, mas as definições que eu estou passando para vocês. Então, eu vou fazer
duas perguntas. A primeira pergunta é: qual desses se refere à permutação simples? É 15. O Igor colocou o E15. De fato, o E15, a fila indiana é a nossa fila, tá? A fila que a gente conhece, que é uma pessoa atrás da outra. Tá? E ele pergunta, né, de quantas formas 6 pessoas podem ficar em forma de fila indiana. E pelo que a gente comentou aqui, mais acima, né, ficou fácil, né, de responder ela, né? Então, vou colocar aqui no cantinho. O E15 vai ser a permutação de 6 elementos. E isso aqui vai dar 6 fatorial, tá? Que aí 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se eu não me engano, isso aqui dá 720, tá? Muito bem. Simples, né? É bem básico esse exemplo. Agora, eu vou colocar lá de novo. Vamos ver, né? José Rogério está perguntando se esse daqui é a mesma coisa. Resposta, não, tá? Por que que não é? Porque quando você forma uma roda, você pode perguntar às pessoas de tal maneira que não mudou nada na roda. É como, pensando de uma maneira brusca, é como se você tivesse dado um giro. Se você tem uma roda fixa, né, todo mundo de mão dada, por exemplo, e, por exemplo, suponha que você também está nessa roda, então você vai ocupar o lugar do seu cara à direita, o seu cara à direita vai ocupar a segunda vaga inicial, né, quando você estava parado. Também à direita e assim vai. Então, você vai fazer com que gire essa roda. E ao girar, né, ocupando a posição adjacente à direita, não tem mudança nenhuma. Então, esse caso aqui se chama permutação circular, né, o que a gente vai ver mais adiante. É o próximo, no caso. Aí o Ryan colocou o E11. De fato, né? Por que é o E11? Primeiro, porque a gente vai montar anagramas. O que é anagrama? Anagrama é a permutação de letras, né? Essa nova sequência de letras, quando eu permuto duas delas, e não interessa se faz sentido, tá? Se eu pego essa palavra aqui, a palavra anagrama mesmo, e trocar esse Azinho aqui por esse M, né? Vai ficar um negócio, até a leitura vai ser mais difícil, né? Porque vão ser 3 consoantes, né? Vai ficar anagrama, na verdade, sei lá, não sei nem como ler isso. Né? E vai ficar 2 As aqui. Então, assim, não é mais a mesma palavra, né? Ele virou outra coisa e não interessa o que ela significa. E isso é um anagrama. E a palavra aqui, Paraguai, né, tem a repetição dos As. O que isso significa? Se eu pego esse A e troco de lugar com esse, eu não fiz nada, tá? Então, ele entra lá na permutação com elementos repetidos. Só observando como é que eu digo? Para fazer a permutação, né, eu tenho que pegar o número total. Então, aqui tem 8 letras. Né? Então, aqui, a permutação que a gente vai fazer é de 8 letras. E das 8, se a gente observar bem, ó, o P ele não repete. O R ele não repete. O G, nem o U, nem o I. Cada um só aparece uma vez. Então, só o A que se repete. E, no caso, ele aparece lá 3 vezes. Pela expressão lá que a gente viu, né? Então, eu permuto todo mundo e divido as quantidades que se repetem. Como aqui só tem uma quantidade só tem um elemento que se repete, né? Então
a gente vai colocar ele, né? Vai ficar sobre 3 fatorial. E pronto, aí está aí respondido, tá? Aqui não faz muito sentido a gente ficar fazendo conta, tá? Eu sei que isso aqui vai até 4, né? Porque 3 fatorial é o que vem na sequência, né? E 3 fatorial está aqui no denominador. Três fatorial está aqui no denominador. Aí nós cancelar, tá? Vai ser o produto do 8 até o 4, escrevendo de uma maneira mais simples. E como a gente vive na era da informática, né, significa que faz mais sentido, né? Hoje qualquer calculadora científica, né, faz isso, né? Então, 8 fatorial, né, muitas delas já tem o símbolo, aí eu divido por 3 fatorial, que dá, né, o total lá, 6.720. Então isso aqui dá 6.720. Muito bem. Tranquilo, né? Tá claro para vocês esse item? Bom, então vamos ver mais um, tá? Daí eu libero vocês por hoje. A gente vai até o último caso de permutação, que é a circular, né? Aí na próxima aula já vão ser outras maneiras de contagem, né? Vão ser aqui os arranjos. Tá, permutação circular diz assim: eu tenho N elementos, dessa forma a quantidade de maneiras que ele se dispõe em círculo é dado por isso daqui. Tá? Então, vamos escrever isso, tá? A definição 4 é referente à permutação circular. Então, ele diz assim: se eu quiser permutar N elementos de forma circular, é a mesma coisa disso aqui. Mas a gente sabe que isso daqui é N menos 1 fatorial, tá? Que é o fatorial de N menos 1. Bom, agora, aí a pergunta agora é por que isso, né? Por que eu excluo um dos elementos, né, e faço a permutação em fila? Bom, então, para a gente visualizar essa ideia, deixa eu fazer um desenho bem bobo aqui, tá? E vamos abrir aqui, vamos exibir, né, a razão. Então, suponha que eu tenho aqui 4 elementos, tá? Em roda, tá? Tá aí, os 4 estão dispostos em círculo. Então, mesma coisa, eu vou pegar aqui, diferenciar os seus respectivos cabelos, sei lá. Tá aí, então os 4 elementos. Então, é o que eu comentei anteriormente, tá? Se esse cara, sei lá, se eu fazer certas perguntas aqui não mudam nada. Então, deixa eu só mostrar um caso aqui. Então, suponha que a minha nome vai ficar assim. Bom, essa nova permutação aqui que eu fiz, né, essa mudança aqui, se a gente observar em relação a essa, não tem diferença nenhuma, tá? Por quê? Porque
esse personagem aqui caminhou 2 posições, né? Veio parar nessa. Esse aqui também caminhou 2 posições, veio parar nessa. Esse aqui caminhou 2 posições, parou nessa. E só, né? E esse aqui também, né? Caminhou 2, parou nessa. Ou seja, eu estou com a mesma roda. Tá? Não teve diferença nenhuma. Agora, se eu troco esse aqui com essa, por exemplo, ou com esse, não sei, aí já é diferente, tá? Já não é mais a mesma roda. Tá, então agora a pergunta é, pronto, aqui eu suponho que daqui para cá foram 2 giros, tá? Girei 2 vezes essa roda, né? Girar uma vez, ela vem para cá, esse vem para cá e assim vai. Com 2 giros, essa roda vira essa. Pergunta, quantos giros distintos, né? No caso, quantos giros essa pessoa não fica na sua posição original? Deu para entender, né, a pergunta? É isso mesmo, né? Então, se eu girar aqui 4 vezes, não tem diferença nenhuma, tá? As rodas são as mesmas e só vai mudar a questão de posição, né? Vou chamar isso aqui de 1, né? Então, vai ter um caso que vai ter essa pessoa nessa posição 1, vai ter um caso que vai ter essa pessoa nessa posição 1, né? Então, eu tenho 4 rodas. Eu posso montar aqui 4 rodas onde as sequências são as mesmas, né? Mas o que muda é a posição, né, desse lugar aqui, 1, 2, 3, 4 que eu chamei aqui, tá? Ok, aí essa é uma ideia, uma informação que a gente tem. Outra informação que a gente tem é que a gente faz de conta que essa fila é comum, é indiana, tá? Então as decisões são exatamente as mesmas. Decisão 1 é escolher o primeiro, eu vou botar só assim, tá? Escolher o primeiro da fila, aí o D2 escolhe o segundo da fila, e isso vai até o D4, né, que é escolher o quarto da fila. Isso se for uma fila comum, quarto da fila. Tá? Aí a escolha do D1 é 4, aí todo mundo já sabe, né? Aqui vai dar 3, 2 e 1. Né? Então, significa que o produto, né, vai ser a quantidade de filas que eu vou ter, né, se não considerar em roda, então vai ficar 4 fatorial, né, deixa eu colocar aqui a permutação de 4 circular, sendo que aí é o seguinte, eu tinha feito a pergunta anterior, quantos giros faz com que só faça mudar a posição de um elemento desse, né? Quantos giros eu faço aqui sem mudar nada na roda? 4 giros, né, nesse caso. Então, aqui eu divido por 4. Porque eu não quero contar giros, né? Eu quero contar quantas maneiras de disposição diferentes eu posso ter. Tá, então se eu fizer essa conta aqui, né, vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 sobre 4, né? Quando eu dividir isso aqui é 3 fatorial. Que é a ideia da nossa expressão, tá? Quando é n, quando foi 4 deu 3 fatorial, quando for 5 vai ser 4 fatorial, né? Quando for n vai ser n menos 1 fatorial. Tá? Aí, só para a gente fechar por hoje, né? Nosso tempo está acabando, né? Se terminar assim não tem problema, eu vou encerrar aqui de toda forma. Diga aí um exemplo, né, que resolve, quer dizer, qual desses casos a gente resolve por permutação circular. O E16, né? Ele meio que entrega, né? Já que ele já informa que a disposição é em roda. Então, para resolver esse problema é o E16.
é a permutação circular de 12, né? São 12 elementos, né? O texto é bem direto, né? 12 crianças. E a gente sabe que isso é o fatorial de 11. Ou a permutação em fila dos 11, né? No caso é 11 fatorial. Aí, como eu falo, né? Aqui a gente está na era da informática, né? Não faz sentido a gente ficar com essas contas de cabeça. Então aqui eu vou colocar 11 fatorial, né? Isso aí dá esse número todo, tá? Então 399, 16800. Isso aqui é 399, 16800. Maneiras de eu ter uma disposição de 12 crianças em roda. Bom, então é isso, tá? Por hoje, vou ficar por aqui. Vou só encerrar aqui a gravação, para vocês ficarem à vontade, falar o que quiser, né? Perguntar o que quiser também. Quem não tem dúvida, está liberado por hoje. Tá? Quem tem dúvida,